graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que, primeiramente, é um prazer conhecer a igreja presbiteriana independente, que eu ainda não conhecia, e dizer que estou muito honrado pelo convite feito pelo pastor Joaquim. Ele entrou em contato com o reverendo Jackson e me intermediou, depois ele veio falar comigo. E só vou frustrar ele um pouco, e eu até informei ele, pelo fato de não seguir a sequência que ele já estava falando a respeito de alguns personagens. Ele falou que na sequência agora seria José, só que tem um detalhe: eu sou seminarista, recém-chegado, inclusive, estou iniciando o meu processo de estudos e formação. Então eu conversei com ele e pedi se eu pudesse falar algo que me fosse mais familiar, no caso, entendendo o meu processo ainda de iniciando ainda a questão do estudo, de preparo. Então, queria também pedir perdão aos irmãos por qualquer falha, que a gente está aqui para comunicar a palavra de Deus, mas também com base naquilo que a gente é. Então, hoje eu ainda sou alguém que está iniciando essa caminhada, mas pela graça de Deus, e é por Ele que a gente faz as coisas. Dizer que conheci a professora Josefa agora há pouco tempo, sou aluno dela, a Verônica, que é secretária ali do seminário, são pessoas já que a gente tem alguma familiaridade. Amém? E eu gostaria, irmãos, de que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 11. A partir do versículo 33. A partir do versículo 33, conhecido na teologia como uma doxologia. O que seria uma doxologia? Seriam palavras de glória, seria um cântico, uma poesia. Então, esse trecho do 33 a 36 é um cântico de Paulo, no capítulo 11, 33 a 36. E o motivo desse texto tem muito a ver com a realidade que eu estou vivendo no momento. Porque aqui é um cântico que Paulo exulta em glória a Deus, depois de algo que na teologia a gente costuma dizer que é a teologia sistemática de Paulo. Ele vai passar os 11 capítulos anteriores, até chegar nesta passagem, falando a respeito de doutrinas essenciais na fé cristã. Dentre elas, a justificação pela fé, aquela qual a gente entende como sendo o diferencial até mesmo da fé protestante para a fé católica, sendo também central ao entendimento de que Cristo é suficiente para perdoar todos os pecados e nos tornar justos diante de Deus pelo seu mérito. Mas mais do que isso, para mim tem algo mais importante, principalmente na vida do seminarista. O seminarista ele inicia o curso com a proposta de conhecer a Deus no aspecto teológico. A gente vai ter muito contato com um vasto entendimento e estudos acerca do ser de Deus e de todos os aspectos envolvidos à teologia. Porém, o conhecimento de Deus por si só, a teologia, ela não é suficiente no sentido de promover a glória de Deus, no aspecto de que você não é melhor cristão pelo que você simplesmente acaba absorvendo de conteúdo, mas sim se esse conteúdo se transforma nisso que a gente vai ler agora, em palavras de glória.
no aspecto de louvor a Deus, em resposta a tudo aquilo que a gente tem compreendido e que Deus, pela sua misericórdia, tem nos mostrado. Então, o grande desafio aqui é trazer conhecimento de Deus e louvor a Deus, eu poderia dizer assim. Conhecimento de Deus e louvor a Deus. Os dois são uma junção de algo que promove a verdadeira adoração. Então, eu queria que os irmãos lessem junto comigo, ou acompanhassem, na verdade, que a gente vai conversar um pouco. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, a profundidade da riqueza, sendo Deus um ser que tudo sabe, que tudo fez, que nele reside todo o poder, a gente ter acesso a tudo aquilo a qual ele promoveu e promove até hoje, de fato, deve levar a gente a alguma reflexão. A Bíblia, ela é um relato daquilo que Deus fez e até mesmo daquilo que ele ainda vai fazer. Aqui ele traz, e de forma com a intenção de relacionamento, trazer a gente para o entendimento daquilo que ele é e o que ele está fazendo. E ele, com a sua infinita misericórdia, nos dá essa oportunidade. Mas esse conhecimento, ele tem algo a ver conosco. Ele é algo que é para nós. E à medida que a gente olha para a Bíblia e percebe que tudo o que ele fez, tudo aquilo que ele promove, ainda é como uma oferta, como algo que é um convite a gente também desfrutar. Ele promove isso de nos fazer compreender, através do seu Espírito Santo, aquilo que ele tem feito e aquilo que ele faz. E dentro disso, existe o que eu disse agora há pouco, a respeito da justificação pela fé. Paulo, no primeiro capítulo, ele vai abordar a questão da depravação do homem. O que seria a depravação do homem em Romanos? Ele vai trazer aos gentios, no caso, uma explanação acerca da dureza do coração do homem em não reconhecer e dar a glória a Deus devida, não sendo o homem culpado. E os irmãos podem acompanhar no versículo, a partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo fazendo uma abordagem acerca de que o homem ele é indesculpável diante de Deus, justamente que no seu nascimento, a partir do conhecimento da natureza, das coisas, ele não se voltar diante de Deus. Ele reconhece, pode até reconhecer que exista um ser sobrenatural sobre todas as coisas, porém isso não é suficiente para o homem se voltar em adoração a ele. Antes disso, o que a gente tem é o homem criando para si ídolos, o homem criando objetos de adoração e, quando não, o homem tentando rejeitar a própria existência de Deus. Mas no capítulo 1 fica evidente que o homem, ele peca, já nasce em pecado e peca por não reconhecer a divindade do Deus triuno. Ele não reconhece por ser incapaz, pelo pecado que já habita em si através da queda de Adão e Eva, mas o que o impede e o que torna culpado por não reconhecer que existe um grande Deus, e no capítulo 2 ele vai dizer que não há um sequer que se volte em reconhecimento, em arrependimento a Deus, considerando que ele é o único verdadeiro Deus. Mas o aspecto da grande redenção de Deus
está no capítulo 3. A partir do versículo 23, a gente tem um resumo do que é o plano salvífico de Deus através da justificação pela fé. A partir do versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui é uma revelação do que Deus faz em Cristo. Vamos entender o seguinte: existe aqui uma família de irmãos que foi acometida de um grande crime. Um ladrão entra em sua casa e este ladrão simplesmente tira a vida de toda a família, deixando apenas o pai, o homem da casa vivo. Este homem é identificado, este homem é levado a um tribunal, e no tribunal o juiz que está condicionado a dar a sentença, a justa sentença para este homem, ele simplesmente absorve sem nenhuma prerrogativa, somente dando ao homem liberdade, como se ele não houvesse cometido crime. O que a gente pensaria a respeito desse juiz? Ele seria um juiz justo? Jamais. Ninguém que liberta um criminoso, merecedor de pena, simplesmente por uma arbitrariedade do próprio juiz, por alguma consideração dele, ele ser libertado, isso simplesmente vai fazer com que esse juiz seja injusto e a injustiça seja prevalecida neste caso. E aqui a gente faz um paralelo importante. Como seria Deus, um justo juiz, perdoando um pecador? Como seria possível Deus dar a sentença a nós que somos pecadores, perdoando os nossos pecados, sem que a pena, a sentença seja cumprida? Pois Deus é justo, é um dos atributos dele. Não há injustiça nele. Ele é completamente justo. Então, um Deus que é justo, ele, por ser justo, ele tem de dar a condenação àquele que cometeu o pecado, aquele que pecou contra a santidade do próprio Deus. Então, a figura de Cristo, ela está no versículo, a partir do versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus precisava manifestar a sua justiça. Ele precisava demonstrar que ele era um justo juiz. E aqui vale a gente salientar que Deus, Cristo Jesus, vivendo uma vida santa, sem qualquer pecado, é o perfeito e o único sacrifício capaz de ser sacrificado e o seu mérito, a sua sentença perfeita para que a punição que era para nós, de condenação, possa ser ortogada e assim Deus se tornando o justo juiz. Ou seja, Deus não é somente aquele que nos perdoa, mas Ele é aquele quem próprio paga a pena para que nós sejamos perdoados. No versículo 25, a gente entende que, mediante a fé, considerando que o pecador compreendeu o seu pecado, que ele reconhece que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito, ele é único, suficiente,
e a partir disso ele deposita sua fé, então ele é justificado perante Deus. Não existe justificação, perdão de pecados fora de Cristo, porque senão a condenação sobre o homem, ela continua, porque nós somos incapazes de produzir qualquer ato de justiça sem que Deus não promova isso em nós, sem que Ele não venha até nós. Então, o versículo 3, o capítulo 3 de Romanos está dizendo, o próprio Deus veio ao mundo, o próprio Deus cumpriu a pena justa, que é a condenação do pecador, mas por esse mérito, por essa sentença cumprida, é que nós temos perdão diante de Deus e somos religados através dos méritos de Cristo. E Ele intercede por nós quando depositamos a nossa fé nele. E Jesus está perante Deus, dizendo a Ele sobre nós que depositamos nossa fé, que cremos no seu sacrifício. Foi por estes que eu morri, é por estes eu já paguei a pena. Somos nós agora filhos por adoção em Jesus Cristo. Então não existe nada mais belo e nada que seja melhor e suficiente que Jesus Cristo. Por isso que nossa fé busca tão intensamente a ser como Cristo foi e ter como parâmetro a sua vida e tentarmos dia após dia sermos como Ele. Então, o livro de Romanos, ele traz esses aspectos doutrinários acerca do Evangelho e daquilo que Deus faz na salvação e expõe de forma gradativa, sendo nós agora livres do pecado. A partir do capítulo 6, Paulo vai começar a explanação acerca de como deve ser a nossa batalha com o pecado, ou de como ocorre essa justificação. Não sendo nós agora aqueles que pecamos por prazer, pelo contrário, nós pecamos pela nossa própria incapacidade de sermos santos. Mas, independente disso, o sacrifício de Cristo foi suficiente, tanto para os pecados que cometemos anteriormente, tanto para os pecados cometidos antes do próprio Cristo vir, mas agora até mesmo para os futuros. A justificação, o sacrifício de Cristo, o perdão pelos pecados, ele não é só pelo passado, ele é pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Não existe qualquer possibilidade de algum pecado o sacrifício de Cristo não cobrir, não ser suficiente, a não ser o que a própria Bíblia diz acerca do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, que seria a incapacidade do homem reconhecer o próprio Cristo, a própria operação do Santo Espírito. Então esse jamais pode ser perdoado mesmo. Mas aquele que reconhece, que sabe, tem convicção dos seus pecados e do sacrifício de Cristo, este tem os seus pecados perdoados desde quando nasceu até a sua morte, quando assim Deus permitir. Então, ele é completo, ele não existe alguma possibilidade, alguma falha no sentido de não ser suficiente. Ele é perfeito e serve para nós até nós nos encontrarmos com Deus novamente, ou até a sua vinda. E o capítulo 8 vai trazer mais acerca disso, vai reforçar a questão de que não existe nenhuma condenação. Que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a nossa própria vontade é capaz de fazer isso. Nem o nosso desempenho, seja ele fraco, seja ele ruim, é capaz de nos separar do amor de Cristo. Porque, entendam, tudo isso não está firmado naquilo que nós somos. Tudo isso está baseado naquilo que Deus é, naquilo que Ele fez. E o que a Bíblia diz? Que Ele é fiel. A fidelidade de Deus
está justamente nas suas promessas. Uma vez que nós temos convicção de que Cristo realmente trouxe para nós a salvação e que o seu sacrifício é suficiente, não vamos ser nós mesmos que vamos tornar isso insuficiente. Pelo contrário, o próprio Deus nos assegura na sua palavra que nada, absolutamente nada, nem no seu melhor dia, nem no seu pior dia, você está de alguma forma distante deste amor a partir do momento que você o recebeu. Nenhum momento da nossa caminhada nós estaremos desprovidos de estarmos sem a cobertura deste amor, sem a cobertura da graça de Deus sobre nossas vidas. Embora muitas das vezes a gente experimente momentos de mau desempenho com relação à fé, seja na oração, seja na leitura bíblica, seja na frequência nos cultos, nem isso impede de que o amor de Deus e a sua palavra seja fiel, porque tudo está relacionado ao que Ele é, não ao que nós somos. Tudo está firmado naquilo que Ele diz em sua palavra, não na nossa palavra que é muito inconstante, na nossa vida que é inconstante. Então, tudo que diz respeito ao que Ele fez, não temos que nos preocupar. Antes, se não estamos vivendo uma vida de verdadeira devoção a Deus, que isso torne a sua vida cristã motivada a sair da estagnação, a sair da mediocridade, a sair daquilo que faz mal à saúde espiritual. Antes, busquemos, sabendo destas verdades, mais profundidade com Deus, conhecimento a respeito dele, e que isso promova em nós um desejo insaciável de ter mais daquilo que Ele é, daquilo que Ele se dá a nós a conhecer. E tudo isso está realmente à nossa disposição, o que muitas das vezes nos impede exatamente de viver uma vida de maior gozo diante de Deus, é a nossa própria preguiça, até a nossa própria tranquilidade acerca das coisas, sem que estejamos atentos para tão maravilhosa graça, para tantas coisas que Deus diariamente está nos propondo, puramente por acomodação. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser melhorado à medida também que nós conhecemos a Ele, à medida que nós pegamos o hábito, seja da leitura bíblica, seja da oração, seja através de estudos paralelos à Bíblia, de livros, mas Deus se dá a conhecer desde da natureza, através da natureza, através daquilo que é a sua revelação, que é a palavra de Deus. Então, através do convívio e do relacionamento um com o outro, que este é o propósito da igreja. O relacionamento um com o outro, à medida que ele é estabelecido de forma gradativa, ele tem um aspecto de melhorar o nosso relacionamento com ele. Então, tudo diz respeito ao próprio Deus, e muitas das vezes a gente está acomodado por simplesmente já entender que a salvação veio até nós, que Cristo se revelou, mas só que isso não promoveu e não está promovendo relacionamento com Ele, e não promove aquilo que nós vemos no capítulo 11. Não promove o louvor a Ele, não promove palavras de glória a Ele. E tudo isso, Ele está dando a nós, dia após dia, a oportunidade de nos deleitarmos nele. E a grande questão entre conhecimento de Deus e louvor a Deus se dá justamente no aspecto de nós
nos propormos a conhecer melhor a Ele. Não é simplesmente pelo louvor que nós vamos conhecer a Ele. Não é simplesmente ou apenas pelo estudo teológico que iremos conhecer a Ele, mas é por essas coisas caminhando juntas. É por aquilo que eu compreendo a respeito de Deus e aquilo que eu canto a respeito dele, que vai promover verdadeira adoração. E aqui a gente pode fazer um paralelo entre um casal que de muitos anos de relacionamento. A gente tende a achar muitas das vezes que o relacionamento com muitos anos, ele já perdeu a sua graça, perdeu muito do seu aspecto de paixão, o seu aspecto mesmo que a gente entende como romance. Mas só que o que tem no relacionamento duradouro, que não tem no novo, no relacionamento que se iniciou há pouco tempo, é justamente conhecimento. O amor, ele não é promovido simplesmente por palavras bonitas, mas é por fidelidade, é por convivência. Então, o casal mais experiente, ele não é menos apaixonado que o casal que se iniciou seu relacionamento há pouco tempo. Pelo fato de que ali existe conhecimento mútuo. Ali existe uma relação de troca em que é tanto tempo, é tanto conhecimento um do outro, que a perseverança em se manter junto, ela é muito mais especial do que simplesmente algo que é novo e ainda está nos seus dias de paixão. Porque ali existe verdadeiro conhecimento e convicção de que é exatamente ao lado daquela pessoa que se quer continuar a vida. Então, o relacionamento com Deus, ele tem, em algum aspecto, esse sentido também. Caminhar com Deus é estar conhecendo a Ele dia após dia. Então, um casal novo hoje não se conhece tão bem como vai se conhecer daqui a 10 anos. E esse conhecimento vai ser diário e diário até o fim da vida. E o conhecimento de Deus, ele também é diário. E o que você conhece dele hoje não vai ser mais do que amanhã. Pelo contrário, amanhã e depois você vai ter oportunidade de conhecer a Ele. E conhecer, e conhecer. E acredite, na eternidade você vai continuar a conhecer a respeito de Deus. O nosso conhecimento de Deus, ele é uma fonte inesgotável. Ele jamais vai terminar. Ele é um ser tão completo, é um ser tão infinito, que jamais vamos conhecer Deus na sua exaustão. A nossa eternidade será pura e simplesmente para conhecermos a Deus o tempo todo e nos deleitar nisso. Então, se você deseja viver a eternidade aqui, viva uma vida de conhecimento de Deus. Esteja procurando se relacionar e a conhecer a Deus. Porque na eternidade não pense que vai haver outra coisa a não ser conhecimento de Deus. Porque Deus, ele é este ser dos versículos que a gente leu. Ele é todo soberano. Ele possui todo conhecimento. Ninguém foi ao seu ouvido para dizer que ele, para dar palpite em alguma coisa. Pelo contrário, tudo flui do próprio Deus. Tudo transborda dele. Todas as coisas são exatamente aquilo que ele deseja que sejam. E nós temos a oportunidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua palavra revelada, de estarmos conhecendo. E, irmãos, não percam a oportunidade. Não é o tanto que você lê, não é o tanto que você canta que determina isso. Mas na verdade, é o que você compreende e se relaciona com ele da sua forma, seja
através da palavra de Deus, seja na oração, mas não cesse de conhecer a Deus, de buscar relacionamento com Ele. Conheça Deus fazendo aquilo que Jesus Cristo fazia. Se doe ao próximo, se doe no serviço à igreja, se doe na leitura da palavra, se doe no louvor, mas esteja sempre e incessantemente buscando o conhecimento de Deus, porque é para isso que nós fomos criados, é para isso que Ele se revelou a nós, foi por isso que Ele trouxe o Seu Filho e é por isso que Ele nos perdoou, para que tenhamos relacionamento e conhecimento dEle, e que e que a nossa vida transborde em conhecimento desse Deus maravilhoso, deste Deus que é único e verdadeiro, o Deus que promove em nós a própria fé, que nos motiva a adorar a Ele. Então, Ele é todo suficiente para nós. Ele é a única coisa que precisamos, através de Jesus Cristo. Amém? Então, este é o meu incentivo, irmãos, é que nós não cansemos de conhecer a Deus e que o nosso conhecimento leve a louvor verdadeiro. Pois louvor sem conhecimento não é louvor. Conhecimento sem louvor não é conhecimento. Então, são coisas que andam paralelas, são coisas que juntas formam o que a gente chama de adoração. Conhecimento e louvor. Louvor e conhecimento é adoração a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a Cristo, nos revelou a nós que éramos pecadores, nos trouxe da perdição, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para entender e para desfrutar, Pai, daquilo que Tu és. De forma que, assombrosamente, Pai, não podemos compreender a exaustão, mas podemos, Pai, ter consciência daquilo que o Senhor tem feito. E que isso promova em nós desejo, promova em nós ações concretas acerca da busca por Ti, Pai. E que isso seja o deleitar das nossas vidas, que seja aquilo a qual nós possamos viver única e exclusivamente. Que o Senhor promova em nós, Pai, verdadeira adoração. Que o Senhor promova em nós verdadeiro conhecimento. Que o Senhor promova em nós, Pai, arrependimento dos nossos pecados, a fim de recebermos ao Senhor, a fim de caminharmos contigo em progressão, Pai, sabendo que só em Ti existe tudo aquilo que precisamos. Então, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que à medida que caminhemos, Pai, à medida que contamos os nossos dias, possamos também crescer em graça, em conhecimento, em louvor ao Teu nome, Pai. Porque só Tu, ó Deus, merece todo louvor, toda honra, toda glória, Pai, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.